Gente boa, tá começando o Globo Esporte. O Flamengo ganhou o primeiro Fla-Flu da decisão do Campeonato Carioca, chegou a fazer 2-0. Fluminense descontou, tá tudo aberto para a finalíssima de domingo. Bora ver então como é que foi o jogo. O Fla-Flu em riqueza de detalhes. A concentração segundos antes de entrar em campo, os olhos atentos, as mãos inquietas. O abraço amistoso. Do chute, Wesley levantou a cabeça, pode bater cruzado. E da festa. Gol! Da chance e do erro. Pra fora do gol! O clássico da bola confusa, que não sabe muito bem o que quer, muda de opinião e de rumo. Passa entre as pernas do Ignacio e mata o Fábio no contrapé. Fábio não conseguiu voltar. O Fla-Flu da esperança. Ele até tenta, mas não consegue ser normal. Para incendiar a decisão! Era um prenúncio. Descargas elétricas na atmosfera do Maracanã. Entre o céu e o campo, 2 times e pouco mais de 39 mil presentes. E um raio atingiu os tricolores. Wesley chutou firme de fora da área. Fábio foi enganado pelo kick da bola. E o Fábio falhou. O jogador dessa qualidade não pode tomar um gol assim na decisão. Só 5 minutos de jogo, o Fluminense absorveu o golpe e se refez. Criou perigo com jogadas pelos lados, até que John Arias combinou força e habilidade para fazer estrago. Ganhou de 2 defensores fora da área, trombou com mais 2 dentro dela, só que errou. Inexplicavelmente. Ganhou contra 2, bateu, sobrou na canhota. Flu dominante, mas não o suficiente. Canóbio bateu em cima do Rossi. O Flamengo voltou a se aproximar do gol do Fábio, que defendeu a bola do Pulgar. Saída de bola rápida, lançamento bonito do Pulgar para o Gerson. E o Flamengo começou o segundo tempo assim, com um ataque potente. O Arrasca pegou de primeira, apesar do desvio, Fábio se agigantou. Espalma, Fábio! Sensacional! A comemoração do jogo 200 pelo Fluminense foi de muito trabalho para o goleiro. Cano e Serna saíram pouco antes dos 20 minutos. O argentino não curtiu a mudança. O Flamengo também mexeu. Plata saiu e Juninho entrou. Na ausência de Bruno Henrique, machucado, a oportunidade de aparecer num jogo grande chegou. A saída de bola do Ignacio foi péssima. Luiz Araújo, Gerson e Arrascaeta tramaram. Juninho foi procurado pela bola e pela sorte. E se apresentou. Bateu Juninho! O Fábio veio se esforçando, quase que se arrastando, para a bola não alcançou. 5 minutos depois do gol, Luiz Araújo e Mano Menezes discutiram na beira do campo. O atacante mostrou ao técnico a tatuagem da Taça da Copa do Brasil que ele tem na perna. Eu tenho 3, eu não mostrei as minhas 3, me esqueci. Keno exibiu outra coisa. Mostrou que não é só velocidade. Na área, ele aproveitou o cruzamento do Fuentes e foi decisivo. Que toque de cabeça difícil. Da primeira trave na diagonal, ele toca sobre o Rossi. Bola na bochecha da rede, no fundo do gol. O gol do Keno certamente ajudou a gente a nos reanimar e enxergar essa possibilidade como uma possibilidade de título, que é o que a gente quer. Faltavam 6 minutos. Na última chance clara, o chute de primeira do Samuel Xavier mexeu com os tricolores. Acréscimos do jogo e a torcida do Fluminense canta alto, porque ali dentro o time pressiona o Flamengo. O rubro-negro está em vantagem para o jogo de domingo, vai jogar pelo empate. Mas os minutos finais do clássico mostram que a decisão está aberta. Indefinida e inflamada. No apito final, Freitas foi para cima de Luiz Araújo e acabou expulso. Com a partida encerrada, o árbitro Yuri Ferreira da Cruz reviu a confusão no VAR para identificar o zagueiro. O nosso time não fez um grande jogo hoje.
deixamos a desejar. Feliz pelo gol e mais feliz ainda pela vitória, mas vamos focar que tem mais 90 minutos no final. Felipe Luiz venceu o time de Mano Menezes pela primeira vez. E para ser campeão, nem precisa vencer mais. Nos dá uma leve vantagem para o jogo de volta, mas que, sabendo como é clássico, sabendo também o que eu vivi aqui em 2023, eu não subestimo nunca o Fluminense. O Fluminense tem um time importante, nós temos que respeitar para poder ser campeão. Falando sobre o que o Felipe Luiz viveu em 2023, né? Ele era jogador ainda, perdeu aquela final histórica para o Fluminense. O Flamengo venceu a primeira final do Cariocão daquele ano por 2-0, mas na finalíssima o Fluminense sapecou um 4-1 e foi campeão. Única vez na história que um time reverteu uma desvantagem de 2 gols numa decisão de campeonato carioca. Impressionante. Mostrar aqui uma imagem do Fábio, goleirão Fábio. A reação dele depois que leva o primeiro gol. Essa reação aqui é de quem sabe que errou e muito mais do que isso, né? É a reação de um cara que raramente erra. Um inconformismo, né? Como isso pôde acontecer? Fábio é um goleiraço. Teve realmente uma pequena falha ali no primeiro gol, mas já se levantou, né, Fábio? Pronto, tá de pé. É isso aí. Falta pouco para o Flamengo levantar mais uma vez o troféu do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, 12, o rubro-negro venceu o Fluminense por 2-1, pela ida da final. Ou seja, o mais querido pode até empatar no próximo domingo, 16, novamente no Maracanã, para ficar com a taça. O Flamengo abriu o placar logo no início do duelo, com 5 minutos, em chutaço de Wesley. Na etapa complementar, Juninho, que entrou no segundo tempo, ampliou o marcador. Contudo, o Fluminense diminuiu no finalzinho, com Quinal, de cabeça. Wesley abre o placar no início do primeiro tempo. O mando de campo era do Fluminense, mas quem começou dando ordem na final foi o Flamengo, que abriu o placar cedo, aos 5 minutos. Wesley recebeu na direita, nenhum marcador se aproximou. O camisa 43 foi se aproximando e arriscou de fora da área. A bola quicou, traiu o goleiro Fábio, bateu na trave e entrou. Mengão 1-0. A partida ficou brigada, como costumam ser os Fla-Flus, com muitas faltas e poucas chances de gol. A partida voltou a esquentar aos 32 minutos. Depois de disputa intensa na intermediária, a bola sobrou para Arias, que ficou cara a cara com Ossi. Porém, o meia do Fluminense perdeu um gol feito, ao chutar de canhota para fora. O rival seguia melhor na partida, e Canobio obrigou o goleiro argentino a fazer defesa aos 36. Com 41 minutos, o Flamengo voltou a finalizar. De fora da área, Eric Pulgar obrigou Fábio a fazer boa defesa, jogando para escanteio. Desse modo, o Mengão seguiu para os vestiários com a vantagem por 1-0, apesar de o Fluminense ter tido mais presença no campo ofensivo na primeira etapa. A primeira jogada de perigo do segundo tempo, assim como no início do duelo, foi do Flamengo. Aos 8 minutos, Johnson arrancou pela direita e rolou para Arrascaeta. Desse modo, o uruguaio, de primeira, chegou batendo. A bola desviou, mas, mesmo assim, Fábio conseguiu salvar, com excelente defesa. O clássico seguia o mesmo espelho do primeiro tempo na etapa final. Muitas faltas duras, a arbitragem apitando tudo a favor do Fluminense, e poucos cartões para o time de Mano Menezes. Quando aplicava, dava a cor errada. Em um lance, Canobio deu carrinho violentíssimo no conterrâneo de La Cruz, mas só recebeu amarelo. Na etapa final, o Flamengo se notabilizou por forçar bastante a marcação na saída de bola. E, em uma delas, o Mengão recuperou a posse no bloco alto. Aos 30 minutos, Juninho, que entrou no segundo tempo no lugar de Plata, deixou o rubro-negro em vantagem. O centroavante bateu após passe recebido da direita, a bola desviou e matou Fábio. Quando a torcida do Flamengo já cantava "Seremos campeões", o Fluminense diminuiu. Após cruzamento da esquerda, Fuentes cabeceou por cima de Ossi. Gol injusto, afinal, foi a primeira finalização do rival no segundo tempo, aos 42 minutos. Porém, emoção garantida para o duelo de volta. Por meio das redes sociais, um torcedor do Flamengo comparou o jovem com um dos maiores laterais da história do mais querido. Não vi Leandro, mas vi Wesley. Além disso, outro adepto do Mengão mandou um recado para o técnico Dorival Júnior, o lateral da seleção brasileira, Wesley. Só para deixar claro caso não saibam. Ao mesmo tempo, um apaixonado pelo Flamengo rasgou elogios ao jovem,
O Wesley é mesmo o maior lateral da história. Por fim, um torcedor rubro-negro mandou um recado para a diretoria do mais querido: qualquer coisa abaixo de 40 milhões de euros pelo Wesley é um crime. O Flamengo tem um gênio na posição mais carente de jogadores nos últimos anos. Wesley convocado para a seleção brasileira, devido às excelentes atuações com o Flamengo. Wesley foi um dos atletas rubro-negros convocados pelo técnico Dorival Júnior. Assim, o lateral irá vestir a camisa da seleção brasileira pela primeira vez na carreira e fica à disposição para o primeiro jogo da Amarelinha, no dia 20 de março, contra a Colômbia. Além do camisa 43, Léo Ortiz, Johnson e Danilo também foram chamados pelo treinador.